Gênesis capítulo número 2, verso número 15. E hoje eu queria assim abordar um aspecto daquilo que quero repartir. E antes da gente ler o texto, ontem foi um dia muito gostoso de festa, irmãos. Estava muito bom. Estava muito bom. A partir das 13 horas ontem, estavam aqui algumas crianças. A igreja fez uma festa para a comunidade e para a igreja. Hoje é dia das crianças, né? Né, Nadir? E aí a gente convidou a comunidade para vir aqui para dentro da igreja e a gente fazer uma festa. A gente fechou a rua, tinha um monte de cama elástica, brinquedo inflável. Eles se divertiram, comeram, irmãos. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso ver a inocência, a pureza, a alegria das crianças. Né, Jean? Dá uma canseira, né, Jean? Mas no final do dia, irmãos, teve um culto para eles. Irmãos, eles assistiram um culto aqui. E saíram daqui rápido, irmãos, do culto, para ir brincar mais um pouco. Marcinha, o sol já estava se pondo. E eles chegaram ali no estacionamento. Mas já murcharam os brinquedos? Eu olhei para eles assim, some, criançada. Vão para casa. Maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. Quero agradecer a cada um que se envolveu com isso. Deus renova as suas forças. Aquilo que você faz diferença. Gênesis capítulo número 2, verso número 15. Quero ler com vocês. É um verso muito pequenininho, bem pequeno, mas muito extraordinário. Diz assim: o Senhor Deus colocou, fantástico, se colocou, irmãos, colocou em algum lugar, não é verdade? O Senhor Deus colocou o homem, um sujeito aqui, alguém, no jardim do Éden, para, objetivo, irmãos, propósito, cuidar dele e cultivá-lo. Tá bom? Estou usando a NVI para cuidar e cultivar esse lugar tão especial que Deus colocou o homem e a mulher. Éden significa prazer ou lugar de prazer. Antagônico a isso é Babel ou Babilônia. São dois lugares. Éden é um lugar, Babel e Babilônia é um outro lugar. Babel e Babilônia, ambos esses lugares significam a mesma coisa. Babilônia, na língua dos caldeus, e Babel, na língua dos hebreus, o nome dessas duas cidades significa a mesma coisa, caos, confusão. Por que um lugar se chama Éden e o outro prazer e o outro confusão? Queria começar explicando isso para você nessa manhã em nome de Jesus. E de tudo que eu vou conversar com você nessa manhã, irmãos, se você puder gravar uma coisa só, irmãos, é o propósito, não o lugar em si, mas o objetivo pelo qual existimos. O objetivo pelo qual nós nascemos, temos vida. Deus não deu apenas a vida, irmãos, a mim, a você, com a oportunidade de viver. Como assim oportunidade? Oportunidade de correr, pular, ser avô, ser pai, ser filho, ser tio, trabalhar, escolher a profissão, escolher com quem namora. Não, isso é vida e uma vida oportuna, onde a gente tem oportunidade de escolher que Deus... E não é isso. Quando Deus te deu a vida a você e a mim, Ele não apenas nos oportunizou as coisas. E que aí de alguma forma a gente vai escolhendo, algumas escolhas são certas e por isso boas, algumas ruins e por isso erradas e por isso ruins. Mas muito mais do que isso, você que está aqui, você precisa entender que Deus escolheu a dedo para que você vivesse. Podia ter sido outro. Entenda uma coisa. Deus, sendo Deus, podia ter escolhido outra menininha no teu lugar, outro piazinho no teu lugar, quando foi gerado no ventre da tua mãe, mas Deus escolheu especificamente você. Não quero falar sobre isso nessa manhã, mas eu preciso que você entenda isso. Então você não ainda que você tenha nascido de um estupro, você não nasceu do acaso. E com um propósito de vida. Eu acho que é isso que eu quero repartir com você nessa manhã e esse mês inteiro. Amém? Vamos orar? Deus de graça e de poder me use para
para repartir o Evangelho com os meus irmãos. Que nada e ninguém nos impeça, nem a gente mesmo, Senhor. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que Deus, você quer fazer nessa manhã no nosso coração, faz mesmo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, nós queremos ouvir atentamente. Por isso, meu Deus amado, a gente quer abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e olhos para o que você tem para repartir para nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, se você não gravar muita coisa, aliás, grave muita coisa, irmãos, mas um resuminho que eu quero que você não esqueça mesmo e decore é cultivar e guardar, tá bom? É o propósito pelo qual Deus nos colocou nesse lugar de prazer, que nos deu a vida, irmãos, tá bom? É para que a gente cultive e guarde, tá bom? É uma linguagem sim de jardineiro, de lavrador, mas você vai entender naquilo que eu estou querendo dizer e chegar, e também entender no que Deus disse, tá bom? Então, ainda como irmãos, a gente às vezes é professor de português, irmãos, e matemática, pedreiro, vereador, então às vezes não entende muito uma linguagem bíblica, quando Deus diz que nos colocou num lugar de prazer, com o objetivo da gente cuidar dele e cultivar. Tá bom? Vamos lá, irmãos. Então, como parte ainda introdutória, irmãos, dessa pregação, eu preciso explicar uma coisa para você, preciso que você leia Gênesis capítulo número 1. Por que escolhi Gênesis, irmãos, até o capítulo 1 e 2, que está a nata assim, o cerne, o suco, irmãos, o precioso de muitas coisas. Por quê? Porque no capítulo 3, Adão e Eva pecam contra Deus e aí degringola muita coisa, tá bom? Mas o capítulo número 1 e número 2 tem muita informação de Deus para conosco, e se a gente quiser voltar ao princípio das coisas, o que Deus deseja e quer, e propósito da nossa vida, e como viver, irmãos, a gente precisa ler Gênesis 1 e 2, e ficar meditando, remoendo e refletindo sobre essas coisas. Por isso. Então, a primeira coisa que quero lhe chamar a atenção de parte introdutória é o que diz o verso número 26, aonde Deus, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele diz: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa frase é muito complexa, essa frase ela parece muito distante da nossa compreensão, porque quando a gente pensa que Deus então planeja e ele faz o homem, o único ser criado, diferente de hipopótamo, girafa, tamanduá, formiga, o homem e a mulher é o único que Deus faz conforme sua imagem e sua semelhança. Mas quando a gente olha isso, a gente já está pensando em orelha, em nariz, em dedão, em pé, em 10 dedos da mão, em 10 dedos do pé, e não é isso. Por que não é isso? Porque você que é estudioso da Bíblia, leitor diariamente da Bíblia, não necessariamente estudioso, sabe já de muito tempo que Deus é Espírito, que ele não tem corpo físico. Por isso que quando Deus está dizendo que ele nos fez conforme essa imagem e semelhança, não tem a ver com nariz, não tem a ver com orelha. Para tornar fácil, eu quero explicar para você, pegando um exemplo de um pecador miserável. Todo pecador é miserável, né, irmãos? Mas eu estou enfatizando aqui só para você entender a distância que tem entre Deus e os homens. Então, o exemplo não é ideal. Daniel, capítulo número 3. Esse homem aqui, irmãos, ele não tem uma vida com Jesus. Ele está distante de Deus, ele é o rei da Babilônia. O nome dele é Nabucodonosor. Daniel, capítulo número 3. Daniel, no seu governo, no seu reinado, ele tinha o império da época, ele era o maioral. E geralmente os homens têm esse problema. Quando ele governa sobre muitos, ele acaba se achando Deus. E é o que está acontecendo aqui. Rei Nabucodonosor, ele fez Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem. É a mesma palavra que Deus está usando lá em Gênesis capítulo número 1. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Então eu só vou pegar esse exemplo para você entender melhor o que somos em Cristo Jesus. Então esse rei que não tem nada dos valores de Deus, que não tem relacionamento com Jesus, irmãos, e ele é ímpio, ele é perverso, o nome dele é grande, é Nabucodonosor, irmãos, baseado no Deus que ele serve,
Nebo, irmãos, ele é o rei da Babilônia. Então ele faz uma imagem. Imagem de quem que ele faz? De quem, meus amigos? De quem, Lu? De si mesmo. Então ele faz uma imagem de si mesmo. A Bíblia diz, ali no verso número 1, que essa imagem ela é muito grande. Ela é de 27 metros de altura por 2,70 de largura. E ela é feita de ouro puro. Aliás, ouro puro, desculpe, o texto não diz isso. Ela é feita de ouro. Então olha que interessante. Esse rei, ele faz uma imagem de si mesmo. E por que ele faz tão grande e tão larga? Para que todo mundo de longe pudesse ver. E por que de ouro? Porque, irmãos, quando o sol batesse naquela imagem, irmãos, além de muito longe pudesse ver, a turma já precisasse de óculos de sol na época. Então esse rei, irmãos, tão egocêntrico e egoísta, porque o pecado nos leva a isso, irmãos, ele faz uma imagem de si mesmo, porque ele está objetivando, ele está querendo algo. Senão não faz imagem, irmãos. Senão não faz imagem. Mas por que tão grande e tão larga, 2 metros e 27, 2,70? Porque de ouro, irmãos, para que todo mundo visse de longe e para que brilhasse e todo mundo olhasse. E era a imagem dele mesmo, Nabucodonosor. E ele explica por que ele fez essa imagem, irmãos. Diz ali, no verso número 5. Quando ouvirem, ele reuniu todo mundo. Ele chamou todas as autoridades. Vereador, prefeito, líder de bairro, irmãos, professor, mestre de jiu-jitsu. Ele chamou pai de família, ele chamou todo mundo, irmãos. Diz o verso número 5 do capítulo 3. Quando ouvirem o som da trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, a flauta dupla e de toda espécie de música. O que ele queria? Quando se escutarem, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, o que esse homem queria, irmãos, com a estátua? Adoração. Quando a gente se ajoelha, é prostrar-se, é adorar algo. Por isso que nós só nos ajoelhamos a quem, irmãos? A quem que nós só nos ajoelhamos? A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só. Lamente, só. Porque se ajoelhar a algo é adoração. E o que esse homem perverso ele está querendo, irmãos, fazendo essa imagem de si mesmo? Ele está querendo adoração, porque ele está se achando. Então pega esse conceito, irmãos, imagem, tá bom? Um homem perverso fez uma imagem de si mesmo, tão alta, tão larga, dourada, porque ele queria algo. Vamos voltar para Gênesis agora, irmãos. Irmãos, o que Deus quer? O que Deus quer, irmãos? Adoração. Por quê, irmãos? Porque ele não se acha Deus. Por quê, irmãos? Porque ele é. Então, se você tiver uma pergunta no teu coração, mas o que Deus está querendo? Ele está querendo se mostrar. Mostrar os bíceps, os tríceps, o tanquinho. Irmãos, entenda, você precisa entender isso. Deus, quando Ele criou o beija-flor, as florestas, os oceanos, a baleia, quando Ele responde as tuas orações, quando Ele te livra de cada coisa, não é outra coisa que não seja Deus está querendo se mostrar para você e para mim. E Ele não quer se mostrar porque é metido, Ele quer se mostrar porque quer relacionamento, porque Ele está objetivando uma coisa, minha e tua, adoração. E não tem adoração se não tiver amor. É por isso que Deus não divide sua glória com ninguém, porque não tem outro. Deus só tem um só. Criador do céu, que fez os anjos, Criador do tempo, alguém infinito que uma trena não consegue medir, alguém que fez o cavalo marinho, que criou os nossos dentes com propósito,
que na sua infinita sabedoria, que criou dentro da nossa boca a saliva, porque teria propósito. Que fez, irmãos, aquilo que a gente tanto enxerga e vê, irmãos, e fica espantado. Que fez os mares e tudo que dá, fez a terra e tudo que há, irmãos. Só tem um, irmãos. Irmãos, só tem um que deu a vida aos homens. Que deixou a sua glória e se encarnou e habitou entre nós, que nasceu de uma virgem, o único. Para nascer precisa de homem e de mulher, mas o único que nasceu de uma virgem. Irmão, esse só tem um. Esse só tem. Por isso, irmãos, que você precisa entender a necessidade que você tem de adorar a Deus. De conhecê-lo, de se amar, de se apaixonar por Ele, de amá-lo, de viver para a sua glória, de se satisfazer nele. Então é isso, irmãos, que Deus está dizendo, que nos fez conforme imagem e semelhança. Ele não fez a gente de ouro, irmãos, e nem de... Irmãos, tem gente de 1,5 metro. Está aqui a minha... E nem é, né, mãe? 1,52. Então Mas você entende que não tem a ver com ouro, nem com tamanho? Você entende que Deus quer que a criação veja a gente de longe? E quando bater o olho na gente, no nosso estilo de vida, de como a gente vive, cante um corinho para Deus. A Milena está trabalhando e ela é tipo Jó. Não precisa ser Jó que sofreu tanto, até porque Deus dá capacidade para aqueles para sofrer um pouquinho mais. Mas Jó tinha uma coisa, a Bíblia diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então já imaginou, irmãos, a forma como a gente vive, joga basquete, a forma como a gente faz negócios, cuida dos filhos, trata a esposa, a forma como a gente enche a boca para falar de Deus, a forma como a gente estuda, faz a faculdade, a forma como a gente bate nos filhos. Você já imaginou, irmãos, que quando todo mundo olhasse, irmãos, cantar corinho a Deus, tamanho seja lava, olha como bate igualzinho um homem de Deus deve bater. Porque os homens de Deus também batem, irmãos. Meus filhos. Tem que bater, irmãos. Pastor, por que tem que bater? Porque nós somos guiados pela lei de Deus. E o livro de Provérbios diz que a gente tem que tocar o filho com vara. O que a gente não pode é descontar a nossa raiva nos filhos. Irmãos. Você entende, irmãos, que o desejo... Mas, Deus nos fez de ouro? Não, irmãos, Deus nos fez... Mas o desejo dele, Ele mesmo diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu quero mostrar aqui como parte introdutória, é que Deus fez você conforme imagem e semelhança, com a capacidade de se relacionar com Deus. E tem a ver com um estilo de vida, que o quê? Que quando todo mundo olhar, adore a Deus. Pastor, eu ainda não entendi, resume isso. Tem a ver com viver com forma justa na terra. Não entendi, é escolhendo o que é certo. Mas não o que é certo, o que a gente aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô, com a Constituição brasileira. Escolher o que é certo, baseado nas leis de Deus. Essa é a nossa Constituição. Opa, pode deixar. Tá bem, irmãos? Obrigado, pastor. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa muito importante, irmãos, aonde Deus nos colocou? Quando Deus fez Adão e Eva, irmãos, Ele colocou aonde? Colocou num jardim. Qual o nome do jardim? Éden. Esse nome, irmão, significa, a gente já conversou, um lugar de prazer. Qual o objetivo que Deus colocou Adão e Eva nesse jardim? Com o objetivo, irmãos, do homem e da mulher, nesse jardim, irmãos, cultivar e guardar. Então você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Tem uma forma de viver assim, irmãos, que tem a ver com o nosso estilo de vida, um estilo de vida que agrade a Deus. Naturalmente quem olhar para nós vai louvar a Deus por isso.
Deus nos colocou num lugar que é no Éden. Ah, não, pastor, eu estou em Colombo. Não, irmãos, é no Éden. A gente está vendo o início. Deus nos colocou num lugar, no Éden. E o objetivo, irmãos, nesse Éden, irmãos, nesse jardim, diz ali o verso número 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham. 5 coisas que a gente devia fazer, irmãos. Encham-se. Aliás, encham esse lugar, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra, e eu dou a vocês tudo. Então, irmãos, qual é o propósito de Deus, que Deus queria que a gente fizesse? Isso é uma coisa que, pensando, irmãos, e lendo as Escrituras, você compreende claramente. Deus cria então um jardim, coloca esse homem e mulher nesse jardim, que é um lugar, e disse para Adão e Eva: se multipliquem, encham a terra. Deus, irmãos, começou com 1. Aí Deus tirou da costela, irmãos, a mulher, 2. A partir de 2, esse casal, irmãos, hétero, irmãos, zilhões, bilhões, trilhões de pessoas. E Deus já tinha pensado em tudo isso desde o início, irmãos. Porque o que Deus queria, essa é uma outra coisa claramente que se compreende quando lê as Escrituras. Nesse jardim, irmãos, no final do dia, Deus passava a caminhar com Adão e com Eva. Diz ali no capítulo número 3, irmãos, ali no verso número 8, ouvindo o homem, aliás, no verso número... Ouvindo, capítulo 3, verso 8 de Gênesis, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, ou seja, estava andando. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. Aquele que é espírito, irmãos, se de alguma forma materializando, porque se ouvia os passos. Ah, irmãos, ouvia os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, no final do dia, no pôr do sol. E o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor, não é assunto agora. Todo dia, Deus fez esse lugar chamado Éden, colocou o homem e a mulher sem pecado algum, irmãos, perfeitinhos, irmãos, e Deus deu um mandato para eles, irmãos, que era povoar, se encher, ter filho, ter neto e bisneto, família de Deus. Família de Deus. Você que está pensando em ter filho, tenha, porque é de Deus esse negócio. Ah, irmão, não é só o mar de rosa. Ter filho é fácil, mas dá serviço, que eu vou te dizer uma coisa. Então, irmãos, entenda isso, dá serviço. Pais, dá serviço ou não dá? Cá que dá. Por quanto tempo? Para sempre. Não é só quando eles aprenderem a escovar dente. Não se estresse dele se apaixonar rapidinho, irmãos, aí com 15 anos. Não deixa namorar com 15. Com 15 não deixa, irmãos. Mas tem um benefício de se apaixonar por 15 anos pela mocinha, irmãos, que daí não precisa mandar escovar dente. Ah, glória a Deus, Jesus, nós tudo. Mas é uma verdade. Por que Deus criou esse lugar de prazer, irmãos, e disse para Adão e Eva se multiplicar, irmãos, e se expandir e crescer? E por que Deus andava no final do dia, irmãos, para conversar com o homem e com a mulher? Porque esse é um outro plano de Deus. Ele quer habitar conosco no mesmo lugar para sempre, por toda a eternidade. Então esse plano original de Deus de fazer um lugar de prazer e maravilhoso é porque Ele quer andar nas ruas com a gente. E Ele vai ser o presidente, irmãos. Ele vai ser o líder, irmãos. É só aí, irmãos, que a gente vai ter um reino de alegria, uma vida de paz, porque vai ter um reino de justiça. Então, você tem que entender esses planos da mente desse eterno, soberano, sublime, fantástico, maravilhoso de Deus. Não pense, irmãos, que Deus vai ficar morando no céu para a eternidade e nós aqui na terra. Não, irmão. E nem pense que nós vamos morar lá onde Ele está no céu. Não, a Bíblia diz que nós passaremos a eternidade na terra com Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, esse é o grande plano e propósito de Deus, habitar conosco, irmãos. Quem quer ser vizinho de Jesus aí diz amém? Amém. Eu também. Então você entende isso que está no coração de Deus? Por isso que Deus quer vir, Ele diz para Adão e Eva, para cultivar e para guardar esse lugar. Fala, cultivar e guardar. Mas, de forma pastoral, eu fico pensando assim, irmãos, eu tenho às vezes preocupação da gente espiritualizar tudo. E da gente pensar só em Jesus Cristo acerca de coisas concernentes ao céu.
E às vezes a gente não envolve Jesus nos nossos negócios. E às vezes a gente não envolve Jesus na educação dos nossos filhos. A gente às vezes, no nosso imaginário humano, a gente quando lê as Escrituras, a gente derrama o nosso coração diante de Deus, mas como a gente não o vê, igual o vento, a gente não o vê, mas percebe, irmãos, porque o vento a gente escuta o som, sente ele, sim ou não? Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele ainda é o criador do vento. Mas o nosso imaginário humano, irmãos, às vezes está tão longe isso, daquele que nós cremos, fechamos os olhos para orar, mas não vemos. Que às vezes a gente pensa nas coisas de Deus, irmãos, somente depois da morte, ou no céu, ou... eu não sei. Então, de uma forma muito prática, irmãos, eu quero conversar com você nesse mês, irmãos, sobre isso, sobre cultivar e guardar, porque eu quero pedir para você trazer Jesus Cristo para a prática da tua vida. Eu quero pedir para você trazer Deus e as coisas de Deus para o teu dia a dia. Porque Deus não está na complexidade da tua vida ou das coisas, mas nas coisas mais simples. Mais simples. Deus, a gente não envolve Ele quando o câncer entra na parada, irmãos. Não. Deus, a gente envolve Ele quando a gente está fervendo leite, irmãos. Quando estão passando pão na manteiga, manteiga no pão. É nas coisas mais simples que eu quero incentivar você a envolver Jesus Cristo em todas as áreas da tua vida. Pastor, por quê? Para a gente viver como bem-aventurados sobre a terra. Para a gente alcançar o máximo daquilo que Ele se propôs a fazer, irmãos. A gente é muito mais do que uma Ferrari, irmãos, para poder andar 300 por hora, irmãos. Mas, irmãos, a gente não passa de 60, irmãos. Eu quero que você viva como imagem e semelhança de Deus. Não de homens, de Nabucodonosor, nem do teu avô. Mas eu quero que você, sabe de uma coisa? Eu vou viver imagem e semelhança de Deus a partir dela. E como é que eu faço isso, pastor? Cultivando e guardando tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. No caso de Adão e Eva, aqui era o Éden. Quem aqui é pai? Ergue a mão. Cultivar e guardar o coração dos teus filhos. Quem aqui é casado? Ergue a mão. Cultivar e guardar matrimônio. Quem aqui trabalha? Ergue a mão. Você entende que tem muita coisa que Deus colocou na nossa mão? Então eu estou te chamando. Lembre-se, irmãos, aqui é capítulo número 2 de Gênesis. Capítulo 3 já degringola, irmãos, por causa do pecado. Mas a partir do capítulo 2, Deus está nos chamando para a gente cultivar e guardar aquilo que Ele colocou na nossa mão. Pastor, mas fui eu que escolhi fazer teatro. Aquilo que Deus colocou na nossa mão. O que é cultivar? Simples, irmãos, é fazer crescer. Não vou nem falar na linguagem de jardineiro, irmãos, que é de alguma forma mexer com a terra, sovar ela, plantar de alguma forma, regar, cultivar, adubar, podar, conversar com as plantas. Não estou nem falando dessa linguagem, irmãos, mas pastor, o que é cultivar? É fazer crescer. Você precisa fazer crescer a relação saudável com o teu cônjuge. Você precisa fazer crescer a relação saudável com o teu filho. Você precisa fazer crescer a tua relação saudável no trabalho. Ih, trabalho, pastor, não fale disso. Vou falar sobre trabalho daqui a 2 domingos. Ou acho que domingo que vem, estou em dúvida. Então, 3 coisinhas de resumo que está aqui, irmãos, no capítulo número 1 e 2, irmãos, que nós precisamos fazer crescer, cultivar. Porque é a única coisa que tem aqui no capítulo 1 e 2. O que tem, irmãos? Tem Deus andando pelo jardim. Então nós precisamos cultivar, fazer crescer o quê? A nossa vida com Deus. Segunda coisa importante, irmãos, tem Adão e tem a Eva, irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa, só tem 2 por enquanto, irmãos, no capítulo 2. Isso é fantástico. O que a Eva significa, irmãos? Ela significa o próximo. Pessoas, o próximo, que é a esposa, sim, a Eva, que são os filhos, que são os amigos, que são vizinhos, que são os colegas de trabalho. E para esses a gente também precisa cultivar. Ah, pastor, eu desprezo pessoas. Não, irmãos, nós precisamos fazer crescer relacionamentos saudáveis. Grava isso no teu coração.
E a terceira coisa muito importante, irmãos, além de Deus em tudo isso, e além da Eva, irmãos, Deus colocou ele aonde? No Éden, no jardim. E o jardim significa trabalho, porque ele disse, cultiva e guarda. Então são essas três coisas, irmãos, decora isso. Eu preciso cultivar e guardar. Eu preciso fazer crescer e proteger aquilo que está crescendo. Que guardar é isso. Cultivar é trabalhar, irmãos. Cultivar é fazer crescer, irmãos. Cultivar é se envolver. Cultivar é isso, irmãos. É suar. É aprender para poder fazer. E guardar é cuidar. É proteger, é tornar seguro. Nessas três áreas grandes da sua vida, com Deus, com o próximo e no trabalho. Com Deus, com a tua família e o trabalho. Hoje eu quero falar, a gente cultivar e guardar a nossa vida com Deus. Amanhã, domingo que vem, vou falar acho que sobre trabalho e no outro vou falar sobre a família. Você precisa cultivar e guardar. Você precisa relacionamentos saudáveis nessas três áreas. Você precisa fazer crescer e proteger. Quer ver o que eu estou querendo dizer, irmãos? Vamos falar uma coisa de Deus que a gente precisa cultivar. Irmãos, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa fazer o quê? Para você conhecer a Deus, irmãos, o que você precisa? Irmãos, se você quiser ter um relacionamento com Deus, você não vai conseguir se você não ler a Bíblia. Então você não tem um relacionamento com Deus se você não conhecê-lo. E não conhece se não lê a Bíblia. Para desse negócio de ter relacionamento com Deus baseado na tradição e nos seus ancestrais. Você tem que ler a Bíblia. Pastor, mas fica louco? Eu aprendi com a minha avó que fica louco. Não, não fica louco. Talvez fique louco por Jesus. Pastor, já li a Bíblia. Aí eu pergunto para o irmão, pastor, daí está lendo a Bíblia? Pastor, eu acabei de ler a Bíblia, li a Bíblia. É fantástico, irmãos. Ler a Bíblia e terminar ela, irmãos, significa que você está cultivando, que você está fazendo crescer aquilo que você está conhecendo de Deus. Uma folhinha, depois mais uma, depois mais uma, depois mais uma. Quem já leu a Bíblia inteira diz amém. Amém. Olha que lindo. O que vocês fizeram? Cultivaram, vocês fizeram crescer aquilo que vocês, do conhecimento de Deus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Faz quanto tempo que vocês leram a Bíblia toda? Ah, pastor, já faz 10 anos. E agora? Não, agora eu leio de vez em quando. O irmão daí não está guardando. Cultivou porque leu a Bíblia inteira, mas não está protegendo. Não está cuidando. Você está entendendo a nossa relação com Deus, irmãos? A gente precisa cultivar algo, mas precisamos continuar a guardar. Isso é em tudo na nossa vida, é com os filhos, é com o cônjuge, é no trabalho, é em tudo. Ah, pastor, já fiz tanto para essa empresa. Já fiz curso disso. E agora promover o outro lá. Cultivou mesmo bastante coisa. Mas já faz quanto tempo que você se aperfeiçoou? Ah, já faz 10 anos. Não guardou. Às vezes a gente se esforça tanto, irmãos, e a gente tem isso às vezes no coração, que nós vamos se esforçar enquanto nós somos novinhos, porque depois não precisa mais. Né? Não é assim, irmãos? Não, vamos ser românticos agora antes de casar, porque depois... Não, irmãos. Não, nós precisamos cultivar o tempo todo, irmãos, e guardar, porque guardar significa proteger aquilo que a gente está fazendo crescer. Sabe o jardineiro, irmãos, que ele faz cerquinha no jardim? Ele está protegendo. Ele está protegendo. Você tem cultivado o teu relacionamento com Jesus? Se sim, me explica como. O que você tem feito? O que você faz para fazer crescer a tua intimidade com Deus? Que passa pela mente conhecimento e vai para o coração, paixão. Tem que passar por esses dois lugares. Se não ler as Escrituras, como que vai ter um entendimento cognitivo acerca de Deus? Porque a nossa fé, ela não é subjetiva, nem esotérica, nem de achismo, nem de sorte. A fé, ela é racional.
Mas ela não é só de conhecimento, ela também é de paixão ardente. Então tem que passar. Então, no sentido de vida com Deus, cultivar e guardar, o que você tem feito crescer? Quanto você conhece Jesus? Você conhece Jesus mais hoje ou mais ontem? Eu quero incentivar você a isso. Deus está querendo. Deus está nos chamando para essas coisas. Se você reparar, Adão e Eva, irmãos, eles são perfeitos, no lugar perfeito. Podem comer de tudo, e tudo é agradável aos olhos. O texto bíblico diz no capítulo número 2 que as árvores que se podia comer eram belas e agradáveis aos olhos. Mas tinha 2 árvores no meio do jardim que Deus disse, não coma. Esse é o nosso combinado entre nós dois, não coma. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tinha 2 árvores, uma da eternidade, que eles não comeram essa, e a outra do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comessem ou pegassem, desobedecendo a Deus, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que não sei que fruto que é esse, não é maçã, porque a maçã a gente come, está comendo ali, legal, irmãos, tá bom? Eles perderiam uma coisa importante, a inocência, conhecendo o bem e o mal. E por que Deus colocou ali, irmãos, aquelas árvores? Porque Deus faz assim, irmãos. Deus não fica colocando regrinha na nossa vida, mas Deus sempre coloca na nossa mão a oportunidade de a gente escolher ou rejeitar Ele. Escolher aquela árvore que Deus disse não, era uma escolha que Adão e Eva estavam fazendo, de virar as costas para Deus e escolher aquela fruta. Eu e você temos essa escolha diariamente. Entenda uma coisa, irmãos. O tempo todo eu e você temos a oportunidade de escolhermos Deus ou não. O nome do meu irmão, irmãos mais velho, é Alexandre Pierre Negrão. Alexandre, não sei porquê, Pierre, irmãos, era um ator de cinema ou um cantor, irmãos. Vou chutar aqui, Jean-Pierre. Que a minha tia deu para minha mãe, irmãos, falou para minha mãe, coloca Pierre. E a mãe colocou. Não, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a gente pode colocar nomes bíblicos nos nossos filhos o tempo todo. Porque é a nossa escolha. Ou a gente pode colocar Pierre. Pastor, você está querendo falar de nome? Claro, se o tempo todo Deus nos dá a escolha de escolher por Ele ou não, por que nós não colocamos João no nome dos nossos filhos? Mateus, Marcos, Lucas, Pedro. Irmãos, nós vamos em presídios. E chega lá e faz a rodinha. Lucas, Mateus, Marcos, João, Barnabé. A mãe de vocês é crente, é ou não é? É, pastor. E o que vocês estão fazendo aqui na cadeia? Nós temos a oportunidade, irmãos, em tudo, até no nome do filho, de o fazermos voltados para Deus. Eu quero chamar você para cultivar e para guardar. Mas a Eva, irmãos, então ela olhou para aquela árvore do meio do jardim, e aí a serpente, irmãos, endiabrada, porque o livro de Apocalipse vai falar que a antiga, então Satanás é a antiga serpente, e a serpente endiabrada, irmãos, ela começa a conversar com a Eva. É tão interessante, Bruno, que o texto bíblico diz que é uma conversa. Creio eu, irmãos, que nessa época, porque não havia ainda pecado, os animais podiam conversar com um ser humano. Não foi assim? Deus não chamou todo mundo, veio todos os animais, e Deus diz, agora Adão vai dar nome para todos vocês. E Deus foi, vaca, você tem a cara de vaca. Vaca, você... Não foi assim, irmãos? Foi assim. Deus estava dando autoridade para o Adão, e ele estava dando isso aos animais. Olha que coisa mais linda isso. A serpente está conversando, irmãos, com a Eva, só que a serpente ludibria de forma astuta a Eva, fazendo ela pecar.
É verdade que Deus não disse para comer das árvores do jardim, e a Eva então disse, não, Deus disse para a gente comer de tudo, só disse para não comer dessas duas aí que você está mostrando. E aí então o diabo disse para Eva, não, o dia que vocês comerem dessa árvore aqui, vocês não vão morrer não. Muito pelo contrário, vocês vão ser como Deus. E isso salta os olhos, irmãos, da Eva. Pastor, por que você está explicando isso? Eu estou te mostrando, irmãos, o que atrapalha a gente de cultivar relacionamento com Deus. Desejo por coisas erradas. A Bíblia diz, vamos ler lá. Gênesis capítulo número 3. Verso número 6. Então, verso número 4. Gênesis 3. Gênesis 3, 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, desse fruto proibido, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, isso que chamou a atenção dela, serão conhecedores do bem e do mal. Agora olha a mente da Eva, irmãos, verso 6. Quando a mulher viu, ela viu algumas coisas naquela árvore. Quando ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Olha que coisa interessante, irmãos, o proibido, né, o pecado, ele é agradável. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter o quê? Discernimento. Então, olha que coisa mais interessante. Quando a Eva ela olhou para esse fruto que Deus disse não, ela se sentiu atraída. Olha que bonito. Olha que agradável. Fora isso, irmãos, ela teve um outro desejo, irmãos, que a serpente e Satanás instigou nela. O desejo por ser como Deus, o desejo do conhecimento. Sabe o que atrapalha a gente, irmãos, de cultivar uma vida saudável, de relacionamento saudável com Deus? O pecado. E o pecado, irmãos, ele continua para nós atraente, desejoso. Sabe o que a Eva fez, irmãos? Irmãos, ela não é igual a gente, irmãos, naquela época que tendia para o pecado. Ela era perfeita. Sem tendência alguma pelo mal, pelo pecado. Mas porque ela queria ser como Deus, cuidado com o que você está querendo. Cuidado com o que você está desejando. Você precisa olhar aquilo que você está desejando e você precisa questionar isso. Pode ser qualquer coisa. Puxa, aquela minha colega de trabalho, é tão legal, eu vou me aproximar mais dela. Cuidado. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada, mas estou dizendo que dentro do coração nós temos que investigar isso. Pastor, eu tenho o desejo de ser rico. Irmãos, não tem problema com ser rico, mas cuidado, por que isso? Pastor, eu tenho o desejo de ser lutador, de fazer artes marciais. Tem que avaliar tudo, irmãos. Pastor, eu tenho o desejo de ser sedentário, ficar só no sofá. Tem que olhar para o coração. Tem que olhar para dentro do coração, irmãos. Aqui a Eva, ela estava desejando algo. E o desejo que ela tinha, sendo perfeita, irmãos, ia levar ela a virar as costas para Deus. Ela queria o que o diabo estava... Olha que interessante, irmãos, abriu mão do que Deus estava oferecendo para fazer o que o diabo estava oferecendo, que é de ter conhecimento, ser como Deus. Nós precisamos cultivar e guardar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. O que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que ela pega, ela come e dá para o marido. E a Bíblia diz isso tão rapidinho, irmãos, quando a mulher viu que a árvore, né, e aí... Dizendo, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Olha, pegou o fruto, comeu e deu para o marido e comeu também. Olha quão rapidinho que é isso, irmãos. Isso significa que eles pecaram sem pensar na consequência do pecado. Nós não podemos fazer isso, irmãos. A gente não pode escolher o errado, irmãos, e tentar fazer rápido. Não quero nem saber, vou fazer e nem raciocinar no problema que vai dar.
Nós precisamos cultivar. Qual que é a consequência de tudo isso, irmãos? A consequência é que eles se sentem culpados, se afastam de Deus, percebem que estão nus, perdem a inocência e perdem a comunhão com Deus. Eu quero chamar você a cultivar e guardar o teu relacionamento com Deus como nunca você fez. Talvez você traga a tua memória e pense, pastor, quando eu me converti lá, eu tinha 15 anos, pastor, você não tem ideia do que eu fazia. E se a gente voltar a fazer? E se nós voltarmos a fazer? Com toda a maturidade agora que a gente tem, os filhos que a gente tem e a responsabilidade que tem para fazer. Pastor, eu já sou formado na EBITA. Pastor, você sabia que eu já dei aula na EBITA? E se nós continuar a guardar o que a gente fez crescer? E se a gente desejar Ele acima de tudo? Pastor, como que eu cultivo? Você precisa. Olha lá, irmãos, disco riscado. Lê a Bíblia. Não tem outro jeito. E não é uma vez por semana. Todo dia. Você precisa criar o hábito da comunhão com Deus. Pastor, como é que eu faço? Oração. Faça todo dia. Pastor, quanto tempo? Não se preocupe com o tempo. Pode ser 10 minutos. Se você puder mais tempo, claro, é você que vai ser o beneficiado. De que forma que vão me beneficiar, pastor? Você vai agilizar esse processo. Pastor, como é que eu tonifico isso? Porque tem até tonificar músculo. Como é que eu tonifico isso? Você pode inserir jejum. Quer ficar sem comer uma refeição? 2, 3. Você que escolhe. Pastor, eu quero tonificar mais ainda. Faz um favor para mim. Deixa as tuas amizades do diabo. Porque a serpente estava ali do ladinho da Eva. Ela tinha acabado, irmãos, com o mal na raiz. Se ela falasse para a serpente, sai fora, não quero nem te escutar. Não é verdade, irmãos? E se a gente trocar nossas amizades? E se a gente deixar as amizades perversas, que nos fazem pecar, desejar o que é errado? E fizer amizades de pessoas apaixonadas por Jesus? Eu escutei essa semana uma pessoa que chamou outra para tomar café. E disse que essa outra perguntou, mas por que você quer tomar café comigo? E estavam lá tomando café. E ele falou bem assim, porque eu tenho procurado estar com as pessoas apaixonadas por Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, irmãos. Então, e se a gente ficar rodeado de pessoas apaixonadas por Jesus, irmãos? O que será que conversam os apaixonados por Jesus? Calma, irmãos, não é só sobre Jesus Cristo, tá, irmãos? Mas pode ter certeza, um dos assuntos centrais são as coisas de Deus. E quando eu converso, irmãos, com os apaixonados de Jesus, irmãos do céu, eu saio tão envergonhado, eu que eu sinto, eu saio tão envergonhado. O Tico, irmãos, vai vir de noite. Um dia a Fran foi conversar com o Tico. E eu sentado com ele, eu estou vassourando. A gente era jovem, irmãos, estou vassourando. E aí ele, mas o que você está vassourando? Já contei isso para você contar de novo. Estou vassourando, estou lendo pouco a Bíblia. E eu pensando comigo, o Senhor, obrigado. Pensando no que eu estava construindo, né, irmãos? E eu perguntei, daí, mas quanto tempo que você está, de propósito que você fez ler a Bíblia todo dia? Porque ele falou, fiz um propósito, ler a Bíblia todo dia, mas eu estou vassourando. E eu falei, quantos minutos? 3 horas. Hã? Aí aquilo que eu já achava, irmãos, meus 10 minutos lendo a Bíblia todo dia, assim, eu já, meu Deus, quem sou eu? Aí, irmão Valdir, eu perguntei para ele, mas 3 horas? E o cara ainda trabalhava e fazia faculdade. E eu perguntei, mas como é que você está fazendo? Antes de ir para o trabalho, né? 1 hora eu acordo, eu nem tomo café, mas eu acordo 1 hora mais cedo para ler a Bíblia. Mas depois, no almoço, eu almoço rápido. E para quê? Para ler a Bíblia. Tá, e daí? E daí, né? Tem dia que eu me atraso na faculdade.
E não consigo chegar antes da meia-noite para ler a hora que falta. E por isso que eu estou dizendo que eu estou vassourando. Tem dia que eu chego tão cansado da faculdade que eu não estou. Eu quero nem comer, só quero tomar banho e dormir. E é por isso que eu estou dizendo que eu estou vassourando. Irmãos do céu. Eu era o líder de jovens na época. Eu pensei assim, Senhor, o que eu falo para esse cara? A questão é que eu disse assim, sabe de uma coisa, Tiago? Deus está falando comigo através de você. E é bem na verdade, quem que tem que prestar atenção no que tem cultivado acerca da leitura da Bíblia sou eu. A gente estava num retiro, irmão, sentado numa grama. Eu levantei de lá e fui chorar no dormitório. Dizendo, Deus, Simone, Deus, me perdoa. Tão confiante nos 15 minutos de Bíblia que leio todo dia. Pasmem vocês, o Tico, irmãos, era novo convertido. E é isso que me remoía, Peter, porque eu ficava meditando, o que o novo convertido tem que eu não tenho, Senhor? Aí foi o DH posar lá em casa, irmãos. Não, queria posar na tua casa, posar na minha casa, claro, para nós conversar sobre as coisas de Deus. Um dia, não, pensei em uma semana. Lembra, amor? E daí lá vai o DH, irmãos. Quem conhece o DH aqui? O Thiago Felipe. Lá em casa. Não, amanhã, vamos acordar mais cedo para orar? Vamos? Claro. Que horas? Que horas você quer? Bem assim mesmo. Ah, pensei, deixa eu te levantar às 5h30, 6 horas. Fechou. Meu Deus do céu. Então tá bom, vamos dormir, Tiago? E nós levantava para orar de manhã, Rosana. Eu levantava por causa do abençoado do novo convertido. E o novo convertido levantava por causa de paixão por Cristo Jesus. Nós paramos um pouquinho, Malu. Se não me engano, tinha demorado um pouquinho no almoço. Atrás é normal. Ah, Nel, vamos orar no quarto de oração, enquanto nós esperamos. Claro! E no momento, Patrícia deu oração, esperando o almoço. Eu e o novo convertido, dobrado o joelho, chorando. Entra um grande homem, desse tamanho, de 5 anos, meu filho mais velho. Dobra o joelho junto com nós. E ele fala para mim e para ele, Pai, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Graças a Deus que aquele novo convertido estava na minha casa e passou 10 dias na minha casa. Porque se fosse eu, ia jogar ludo com meu filho mais velho ou videogame. Mas o novo convertido resolveu esperar o almoço de outra forma. Passe mais tempo com os novos convertidos da igreja. Passe mais tempo, procure as pessoas apaixonadas por Jesus. Eu não estou dizendo que os outros não são apaixonados, mas procure aquele que a paixão já está vomitando. Vomitando para fora. Que o cara é até chato, que isso tudo é Bíblia, tudo é Deus. Pastor, por que aconteceu isso? Deus. Por que Deus? Você que errou. Deus. Bem, na verdade, que eu quero terminar dizendo uma coisa. Só eu sei quem eu sou. E eu termino lendo um texto. Abre para nós lá Romanos, na projeção, capítulo 7. E eu termino aqui mesmo. Ora em casa, irmãos. Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo 7, verso 15. Isso destrói meu coração, irmãos. Mas eu me vejo nesses versículos. Romanos 7, 15.
não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. E essa é uma verdade, irmãos. No íntimo do meu prazer, verso 22, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Irmãos, você não tem ideia, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Se você é como eu, tem essas guerras, não desista. Pastor, o que eu faço? Olhe firmemente para Jesus Cristo. Se você, quando olha para você, meu Deus, eu sou miserável, eu sou um porcaria, eu tenho desejo de cultivar e guardar as coisas de Deus, mas na verdade eu acabo fazendo um mal, eu acabo entristecendo Ele, envergonhando, e depois quero me esconder atrás de árvore. Eu quero te dar se você acha miserável, irmãos, você é, eu também sou. Se você se acha indigno, acertou, nós não merecemos mesmo. Pastor, então o que nós fazemos? Chega a uma conclusão de uma coisa só. Graças a Deus por Jesus Cristo.